Olá, boa tarde para quem está na América, para quem está aqui no Brasil, para quem está nos Estados Unidos. Boa noite para quem está em Angola. Estamos juntos com você que faz parte da Rádio Luso-Americana e hoje nosso convidado é o analista político angolano, senhor José Gama, que vem partilhar com a gente, falar um pouquinho, esclarecer com a gente, após o chumbo que houve, o processo de destituição do presidente da República. Também contaremos aqui com a presença do consultor para direitos humanos, André Massanga, partilha com a gente esse momento. Deixa eu dar boa noite ao senhor senhor José Gama, que está realmente, o senhor José Gama está sem energia onde ele está, mas dá para a gente ouvi-lo e partilhar esse momento. Senhor José Gama, boa noite. Muito boa noite. Prazer tê-lo aqui. Muito boa noite. Mais uma vez agradeço pelo convite para poder estar novamente aqui na Rádio Luso-Americana para podermos trocar algumas ideias sobre os últimos acontecimentos em Angola, nomeadamente o processo de destituição do presidente da República. Como fez aqui a introdução, é um processo que é em obediência à Constituição angolana, ela prevê isso, e apresenta 8 pontos para formalizar este processo. E no sábado passado houve uma reunião na Assembleia Nacional que foi antecedida pela submissão dos documentos, e a lei diz que quando os documentos são entregues à Presidente do Parlamento, ela deve criar uma comissão eventual de emergência, que faz parte do ponto 3 do artigo 156 da lei, e a lei diz que tem que se criar esta comissão eventual com 2/3 dos deputados em efetividade de funções. O que é que sucedeu no sábado? Ao irem para esta reunião onde se criaria esta comissão que iria analisar o processo, houve um processo de votação, em que a presidência da Assembleia entendeu que se deveria votar para a criação da comissão e a votação foi por dedo no ar. Dedo no ar é contrário com o que a lei diz. A lei diz que a votação deve ser secreta, porque o MPLA entendeu que tinha que ser dedo no ar. E nós todos em Angola entendemos que houve uma violação à lei, porque num processo sensível como este, a votação por mão no ar compromete a integridade, a própria independência e segurança do deputado. O deputado vai votar com o dedo no ar, mesmo que a vontade dele ser outra, ele é obrigado a pôr o dedo no ar, porque depois sofre represálias do seu partido. Portanto, o voto de dedo no ar acaba por não proporcionar uma vontade própria do deputado, acaba mais por ser uma coesão. E como se violou a lei, o evento, a reunião de sábado não correu bem e o assunto ficou por aí. Agora, o que é que sucede? O Parlamento angolano é regido por normas, e sempre que se toma uma decisão, ele aprova uma resolução que tem mais ou menos o efeito de lei. Mas como não produziu nenhuma resolução nesse dia, quer dizer que aquele ato de sábado é completamente nulo, não tem valor jurídico nenhum. Agora, a UNITA tem de voltar à carga, tem de pedir esclarecimento ao Parlamento e fê-lo para se retratar em 8 dias, para se voltar na fase inicial, e, ao mesmo tempo, vai pedir um parecer ao Tribunal Constitucional para ele esclarecer o que é que a lei de facto diz, porque o MPLA, o Partido no Poder, está a fazer uma interpretação da sua conveniência da lei. A lei está a dizer uma coisa do ato de votação e ele está a imprimir aqui a votação por braço no ar para chumbar a possibilidade de se criar a comissão que iria analisar o relatório da UNITA.
Lamentável, né? O que houve. Deixa eu dar boa tarde aqui ao nosso amigo André Massanga. Boa tarde, André. Boa tarde, é um prazer estarmos aqui e ouvirmos o senhor José Gama nos trazer mais elementos, né, sobre o processo de destituição do presidente e certamente que vamos ter aqui também algumas reações do público, né, dos angolanos que também ficaram com muita expectativa desse processo e que possivelmente que toda a gente está desiludido, né? Desiludido com o Parlamento da forma como está levando as coisas. Exatamente. O que o senhor José Gama colocou aí está totalmente fora da Constituição, né, senhor José Gama? Exatamente, tá aqui na verdade o que se fez o MPLA tomou uma decisão entre salvar a democracia ou salvar o seu presidente, entre salvar o país ou salvar o presidente. E preferiram salvar o presidente, justamente numa altura em que 2 semanas atrás esteve um secretário de defesa norte-americano em Angola e este apelou que que deveríamos tornar as instituições fortes. E o que aconteceu sábado, violando o parlamento angolano, neste processo, acabaram por enfraquecer o parlamento, enfraqueceram a Casa das Leis, violando leis e procedimentos. Foi um precedente muito negativo, porque mostrou também que o presidente da República não tem confiança nos seus deputados. Porque se tivesse confiança neles, punha-los a votar neste processo de forma independente, que é ou seria o modelo de votação secreta. A não fazê-lo, passou ali também um certificado de ausência de confiança para com os deputados do seu partido. E isto revela que quando o presidente não tem a confiança do seu partido, está a sofrer um processo de impeachment, está a ser contestado pela população, há um relatório produzido pela oposição acusando-lhe de práticas de corrupção, estamos diante de um presidente que perdeu algumas, não diria competência, mas perdeu algumas condições morais, sobretudo, e políticas, para poder governar, porque há aqui uma nação inteira contra os seus atos e as suas práticas de governação. O presidente João Lourenço prometeu combater a corrupção, o nepotismo e etc. E a UNITA, neste relatório que traz, apresenta graves violações que nós entendemos que seriam merecedoras de contraditório. E a única instituição partidária que pode promover este contraditório é justamente o partido no poder, o MPLA. Então, o MPLA deveria e deve ir a debate para esclarecer e rebater as acusações que estão neste documento, porque, de contrário, ele põe em risco a reputação do Presidente da República. Se não resolver este problema agora, enquanto estão no poder, o dia em que o Presidente João Lourenço abandonar o poder, alguém pega esse relatório, coloca na PGR e avança um processo contra o homem. Até lá, ele está fora do poder, não tem as instituições do Estado para manipular ou para influenciar, e fica ele depois atirado à sua sorte, tendo em conta que o MPLA é um partido que as pessoas os líderes só têm poderes quando têm o Estado nas mãos. Se ele fora do poder, sem o Estado nas mãos, vai ficar um político enfraquecido, e no MPLA a lealdade é só para quem está no poder, só para o líder que está no poder. Os líderes que já saíram não há essa cobertura de proteção, e nós vimos isso com o falecido presidente Eduardo dos Santos, quando saiu do poder, depois foi sendo hostilizado pelos seus camaradas e pelo seu sucessor. Portanto, o apelo que a gente faz é o MPLA sentar com a UNITA,
discutirem o documento, rebaterem e, por outro lado, a nível do partido MPLA, trabalharem junto dos deputados e o presidente mostrar aos deputados que é merecedor da sua confiança. Eu penso que com isto sai a democracia vencedora deste quadro, independentemente dos resultados que forem a sair, se o João Lourenço é destituído ou não. Até porque, se ele for destituído, o MPLA mantém-se no poder. Ele sai, mas entra a sua vice-presidente, Esperança Costa. A estrutura toda vai se manter. Ela vai ficar aí até 2027, vai ter um mandato de 3 anos, entendemos, poderá provavelmente ter um mandato enfraquecido, porque ela não vai ter o apoio necessário do partido, não vai ter o partido nas mãos, mas vai ser uma oportunidade para nós empoderarmos as nossas instituições. Nós precisamos que as nossas instituições em Angola sejam democráticas, sejam íntegras e, sobretudo, com um caráter republicano, necessariamente a polícia, os serviços de informação e as Forças Armadas, que esta última, pelo menos, tem dado alguns sinais de serem mais patrióticas do que as outras. Agora, senhor José Gama, o que a senhora Carolina Cerqueira fez? A UNITA indo ao Tribunal Constitucional, isso pode ser revertido? Pode, porque no ato de sábado, como disse, não se aprovou nenhuma resolução, não se produziu nenhum relatório, nenhum documento, e a senhora Carolina pode e deve, é apenas uma questão de honra pessoal que ela fez isso, não é a primeira vez, já fez isso depois das eleições em que tinha-se de nomear vice-presidente para o Parlamento e também ela mostrou alguma resistência porque os presidentes do Parlamento são indicados de acordo com a proporção da maioria que esta Casa das Leis tem. E a UNITA parece que tem direito a 2 vice-presidentes e esta presidente do Parlamento estava a se recusar. A UNITA ameaçou levou o caso ao Tribunal Constitucional e antes que saísse um resultado desfavorável para o Parlamento, esta líder, Carolina Cerqueira, refez a sua decisão. Nós estamos em crer que também neste processo a senhora Carolina Cerqueira vai fazer um recuo, é normal admitir os seus erros e é muito é o normal, nós somos humanos e penso que ela vai fazer assim, vai recuar. Alô, como estava a dizer, a UNITA deu 8 dias à senhora para refazer a sua posição e vamos lá ver dentro de uma semana o que é que poderá vir. André Massanga. Sim, senhor José Gama, é assim tão prejudicial para o MPLA cumprir a lei e mesmo que fosse perder o presidente e substituir o vice-presidente, será que é tão prejudicial para o MPLA insistir nessa posição de continuar a violar a Constituição que eles próprios aprovaram? Tem muito a perder, já que o processo não permite nenhuma alternância política. Portanto, sai o presidente, entraria o vice-presidente. Será que teria muito a perder para insistir? Bom, nós temos uma Constituição em Angola que dá amplos poderes ao presidente. O presidente tem poderes até de nomear o diretor da Rádio Nacional de Angola. Então, o presidente é uma figura forte que pode oferecer empregos, pode oferecer nomeações, promoções. Então, ele pode coloca-lhe numa situação em que ele produz voluntariamente ou involuntariamente uma rede de clientelismo. Então, para algumas pessoas do MPLA, convém estar o presidente, porque o presidente estando ali, eles também vão beneficiar, independentemente de ele estar a violar a lei e estar a desviar-se dos princípios da construção de um Estado de Direito e
democrático. O MPLA não perderia muito nisso, porque o MPLA se manteria no poder, não teríamos eleições antecipadas, os deputados iriam se manter até 2027, então o único que sairia a perder provavelmente seria o presidente e líder do MPLA, João Lourenço. Daí que era uma salvação individual e ele, como não tem certeza que os deputados iriam votar para si, influenciou para que houvesse ali uma votação com o braço no ar. E isto aconteceu. E como eu dizia no início, o MPLA fez uma opção de enfraquecer as instituições e, do outro lado, empoderar, fazer forte, tornar forte o seu líder. Até essa parte conseguiu. Mas agora vamos mais à frente nas próximas semanas, porque o assunto ainda não está resolvido, porque o assunto nem sequer ainda nasceu, o processo de destituição. Estava ainda na fase embrionária. Portanto, o MPLA, o seu líder, ainda não se livraram deste processo de impeachment. Agora, o apelo que tem que se fazer é transmitir que estes processos é absolutamente normal, que com o impeachment o partido não vai acabar, o presidente não vai acabar, ele sai, entra outros, ou também pode permanecer com o seu partido a dar-lhe um voto de confiança, se calhar sai mais, fica mais forte, tendo o voto de confiança expresso de modo secreto, vai ter um forte simbolismo, ao contrário desses votos de mão no ar, que acabam por ser mais votos de intimidação e não aquilo que sai no coração da pessoa que vai exercer o seu direito de voto. Aliás, o próprio Parlamento tem uma norma que diz que o deputado deve ser livre. O deputado é livre nas suas decisões. Quando num assunto sensível desse, colocam os deputados num quadro de pressão para votar com o dedo no ar, isto acaba por ser também um ato de intimidação aos fazedores das leis em Angola. André, está sem som o seu microfone, André. Falando sobre o ato propriamente dito, deu-se a entender que houve alguma tendência de jogar ovos na cara do presidente? Será que isto condiz à verdade? Bom, no sábado, quando ocorreu aquela dita reunião polêmica, a presidente do Parlamento aproximou-se à direção da UNITA, dizendo que teve conhecimento que 2 deputados da UNITA iriam levar ovos para tirar o presidente. Mas a interpretação que se faz é que pode ter sido uma fabricação da própria da própria estrutura política angolana, para quê? Para colocar o presidente numa situação de vítima da UNITA, para criar solidariedade à volta do presidente, já que há uma corrente de contestação a ele. O presidente, quando está no Parlamento, há um forte dispositivo de segurança e é impossível alguém levar os cartões de ovo de casa para o Parlamento naquela circunstância, naquela situação. Portanto, esta versão que as autoridades angolanas passaram, eu penso que não tem cabimento. É uma versão muito patética mesmo. Mesmo até que os deputados não fossem levar cartões de ovo, colocassem no bolso, o ovo iria partir, né? Então, aqui eu acho que aquilo foi mais uma diversão, porque dias antes vimos elementos das chamadas brigadas digitais do regime a fazerem também circular essa informação, a dizer que a UNITA iria sabotar o ato. Então, aquilo era para criar um sentimento geral de solidariedade à volta do presidente, que está a ser ultimamente fragilizado com essas ameaças
de destituição. Portanto, estamos em crer que foi uma informação falsa que a senhora Carolina passou à UNITA. Agora, senhor José Gama, essa situação que aconteceu no sábado, isso coloca a imagem do senhor José, do senhor presidente João Lourenço, cada vez mais. João Lourenço, exatamente, coloca ele cada vez mais frágil diante da comunidade internacional, porque a imagem dele começa a aparecer uma imagem suja diante do mundo. E a senhora Carolina Cerqueira também não faz bom papel nesse momento. É o que a gente escuta, que cada vez mais o MPLA está caindo. Correto, vimos o presidente fez uma apresentação do discurso do Estado da Nação. O presidente entrou com a sua esposa. No Estado da Nação, o presidente fez uma referência a dizer que durante a tomada de posse fez um juramento e que vai levar o juramento até o último dia do seu mandato. O que é que isso simboliza? A UNITA é que levantou a questão do presidente estar a não cumprir o juramento de tomada de posse. E ele faz aqui uma resposta, e a forma como ele responde revela que ele está muito sentido com as ameaças de destituição da UNITA. Ele está enfraquecido. E mesmo no Parlamento, neste dia que ele discursou, no fim, a UNITA chamou-lhe ditador. E não fica bem o indivíduo que foi para ali, para aquela cerimônia, ao lado da sua esposa, a ser chamado ditador. Isto humilha a pessoa, coloca a pessoa numa situação minúscula. Portanto, ele saiu mesmo enfraquecido daquela reunião. Então, nós entendemos que provavelmente o presidente terá de fazer alguma coisa para refazer a sua imagem deste quadro que está a viver. André Massanga. Sr. José Gama, antes de passarmos aqui para aquilo que consideramos como reações, vamos dizer um bocadinho como é que o povo está a reagir diante dessa situação. Temos aqui um áudio que vamos passar de uma senhora para depois o Sr. José Gama nos dizer se esse sentimento dessa senhora é partilhada por mais angolanos. Aqui o áudio. Senhora diaba, demônia, Carolina Cerqueira, você, sua bruxa do povo, demônia, você, uma senhora que se mostra que está acima da lei, você, não quero nem saber, você está aí como presidenta da Assembleia para começar a brincar com o povo assim. Você não tem esse cargo, não te merece, você está sendo mal falada pelo povo, hein? Você ameaça os deputados que são obrigados a levantar as mãos, hein, para votar. Na Constituição está escrito que a votação é secreta, a senhora passa por cima da lei, porque o teu pai, o teu avô, o vosso líder, hein, que vos manda, que vos comanda, que vos colocou ali, tem que continuar a fazer sofrer o povo. Vocês têm mesmo o coração de ser humano, vocês são mesmo pessoa, vocês são mesmo humanos, vão ainda nos mercados. Começa a ir nos mercados para você ver o que é que nós estamos a passar, hein? Nem ouvi tantas reclamações nas redes sociais, você mesmo, presidente, mesmo você, hein? Não estão a tirar o MPLA do poder, estão a tirar o presidente que não está a trabalhar bem, que está a fazer sofrer o povo. Nós não precisamos do João Lourenço, o João Lourenço é que precisa de nós, porque o João Lourenço é um povo, o João Lourenço não é nada, hein? Vocês, senhores deputados, vocês que estão aí deputados, vocês são papel higiênico do João Lourenço. Vocês mesmo que já estão aí há muito tempo, vocês são papel higiênico do João Lourenço. Hein? Que o João Lourenço faz de vocês o que ele bem entender. João Lourenço é quem? Hein? João Lourenço é quem? Vocês têm poder de dizer o que é certo para o país, o que é certo para o povo, porque vocês sentam aí por causa de um povo. Hein? Nos mercados, o arroz subiu. O arroz está por aí, isso é 20 mil. A massa está a ser 8 mil. O óleo está 10 mil e tal. Vamos viver como? O presidente é aquele que não ouve.
O presidente é aquele que não dá interesse e diz sempre que a vida está boa. A vida está boa na tua casa, lá no teu palácio que te meteram, né? Vocês pensam que vocês vão viver para sempre. Vocês não vão viver para sempre, vocês também não são ninguém. Yeah? O Manzedu era alguém. O João Lourenço, em vez de ocupar o espaço que o José Eduardo te pôs, depois lhe picaste a faca nas costas, isso aqui vai se voltar contra ti um dia. O sangue dele vai girar em torno de ti, mas pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, essa maldade que você está fazendo chorar esse povo, que você está mesmo a reclamar de fome, 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 mas estás a ignorar, estás sempre a dizer que o povo está bom, que o país está bom, que as coisas estão bem, estão estável. Tudo que está a se dizer é mentira. Senhor, Deus te perdoa. Na tua família, na tua descendência, nos teus netos, não pode ter ninguém que tem que passar fome. Todos têm que viver bem, João Lourenço, todos têm que viver bem. Vocês, senhoras juízas, vocês que são maldosos, juízes, hein? Juízes demônios, deputados demônios, todos vocês do MPLA, eu sei que nem todos, posso dizer nem todos, mas algumas pessoas do MPLA, sua maioria, são demônios, são assassinos do povo. Nós não podemos falar a verdade e nos perseguem. Mas estamos a sofrer. Estamos a sofrer. Por que tem que fazer tanta maldade? Será que esse país é só vosso? Esse país é dos vossos filhos? Hein? Para nós ficamos sempre a sofrer. Já não conseguimos comer mais as coisas que comíamos antes por causa da vossa maldade, da vossa ganância. Por quê? Nós estamos a sofrer. João Lourenço, deixa de ser esse presidente rancoroso, maldoso. Deixa de ser. Olha pelo povo que você está a governar. Não olha achando que tudo está bom, conforme você sempre diz. Para de nos fazer sofrer. Se tem lá tuas vinganças, teus problemas com sei lá quem, não faz isso no povo. Hein? Uma vez o senhor disse, quem me tira daqui é o povo está descontente com a tua forma de governar, o povo não te quer no poder, por que o senhor não sai? Se o senhor não tem nada a ganhar ali, é porque o senhor sabe por que queres ocupar esse cargo, por que queres continuar ali, estás acima da lei, estás acima de todos, hein? Você não é Deus, mas pode ter certeza que o teu vai ser pior. Você vai pagar pior. Pode ter certeza. Essa maldade que você está fazendo nos angolanos está nos fazendo chorar, você vai pagar. Tá aí. Tá aí, senhor José Gama. Será que esse é o sentimento do povo todo? Como? Esse é o sentimento do povo, através da expressão dessa mulher aí? Correto. Este é o sentimento da maior parte das pessoas. Estão saturadas e quando o povo perde as esperanças, entra num quadro de desespero, entra num quadro também, às vezes, é capaz de faltar com respeito porque ele está sem os travões. Está sem os travões, está fora de controle e é um quadro que deveria ser alterado. Infelizmente, em Angola, quando o povo se manifesta desta forma, a reação das autoridades é de que a UNITA é que está a incentivar, que as pessoas foram instruídas ou foram pagas pela UNITA para falar ou contestar. E as pessoas sentem-se revoltadas porque acham que para reclamarem fome, falta de água e outros meios, não precisam que a UNITA é que tenha que lhes dizer que estão com dificuldades e que devam se manifestar ou chorar. Portanto, como dizíamos, nós vamos dar mais um voto de confiança à senhora Carolina Cerqueira, que provavelmente ela irá se retratar. Não acredito que Carolina Cerqueira desejará ficar na história assim mal vista de alguém que viola as instituições. É a primeira vez um presidente do Parlamento ao longo desses anos a subverter a lei nesta dimensão como procurou fazer Carolina Cerqueira. Então ela vai entrar agora numa fase de zelar pela sua reputação
e, com isso, promover mesmo o recuo. André, você acha que é isso o caminho que vai acontecer agora? Que o senhor José Gama falou? Vamos esperar para ver. Mas o que é real é que disse que às vezes as consequências corrigem melhor do que os conselhos. Portanto, tenho a certeza que não estão a faltar gente de boa fé a darem conselhos, que esse não é o final da vida, não é o final nem do MPLA, nem da vida, nem tampouco do poder que eles têm. Portanto, tenho a certeza que há pessoas que estão a aconselhar, mas se calhar, mas como se diz, às vezes as consequências corrigem melhor do que os conselhos. Porque se há realmente essa tendência que acabamos de ver dessa senhora, se realmente a maioria da população pensa assim, portanto, estamos aqui a dizer que o risco é maior não poder ceder a essa pressão. O risco pode ser maior para poder trazer a estabilidade que esses países, sobretudo Angola, que está na fase em que está, precisa de uma certa estabilidade, uma certa calmia e um certo entendimento com as instituições. Portanto, eu acho que isso é que poderia acrescentar. Mas antes, eu gostaria também de saber do senhor José Gama, já que os acontecimentos, um era sábado e o outro aconteceu segunda-feira, quando se falou aqui de jogar, ou melhor, da tentativa, vamos assim dizer, de jogar ovos na cara do presidente. Esse discurso do presidente, discurso para a nação, como é que os angolanos receberam esse discurso? Bom, a Constituição angolana determina que o presidente deve anualmente endereçar a nação e apresentar o estado do país. Se ele fala anualmente, o que é que isso quer dizer? O que é que acontece nas outras realidades? Quer dizer que neste discurso ele tem que fazer apresentar as realizações, as coisas, tudo aquilo que fez em termos de prestação de contas durante um ano, que é de setembro de 2022 até a presente data, outubro de 2023. Mas o que é que acontece em Angola? O presidente apresenta dados antigos, vou dar aqui um exemplo, ele falou que a taxa da eletricidade em Angola está com uma cobertura na ordem dos 43%. Há um documento do Ministério da Energia e Água de 2015, na altura José Eduardo estava no poder, a dizer que essa taxa era de 42%, quase 43%. Isso implica dizer que desde 2015 até a presente data, a taxa de distribuição de eletricidade em Angola não se alterou, alterou-se apenas 1%. O presidente não precisava trazer este dado. Então, ela ao trazer esse dado, está a trazer um dado antigo. Outra coisa também, o presidente diz que a população prisional em Angola é de 25 mil pessoas, 25 mil presos. Mas o que é que acontece? Esse dado também já é de 2008. Não, desculpa lá, isso já é de 2018. É um dado, 2018 não, é um dado que já está há 8 anos. Quer dizer que durante 8 anos ninguém sai da cadeia, ninguém morre da cadeia, o número não se altera, né? E hoje, por coincidência, tivemos o presidente do Tribunal Supremo a dizer que nos últimos 6 meses libertaram cerca de 4 mil homens. Se libertaram 4 mil homens, este número de 25 mil que o presidente apresentou deveria reduzir. Agora eu pergunto, não reduz por quê? Porque é da conveniência dos diretores das cadeias ter esta cifra, porque eles fazem negócios com os presos. Angola gasta $30 por dia por cada preso. Num mês, Angola gasta 25 milhões de dólares
para dar de comer os presos nas 40, nos 40 postos prisionais que temos por todo o país. Isto, e eles depois, muitas das comidas, vão comprar no mercado paralelo, onde não há recibo para depois se confrontar. Então, há aqui um contrabando em termos de alimentos dos presos. Era necessário o presidente mandar fazer uma sindicância para investigar junto desses diretores porque é que este número de presos não reduz. Agora, esse discurso também do presidente traz muitos dados, por exemplo, assim, a bruto. Fala de que vai reabilitar algumas estradas. Nós tivemos a guerra durante muito tempo, a guerra terminou em 2022, depois o país entrou numa fase de reconstrução. A reconstrução começou naquele processo dos empréstimos da China em 2005. Nós tivemos durante muitos anos todas as estradas reabilitadas. Quando o presidente vem dizer que vai agora reabilitar as estradas, o que quer dizer? Que aquelas estradas de 2005 para cima não estavam boas, estragaram-se, eram descartáveis e ele agora está a investir novamente dinheiro, que provavelmente são cerca de 2 bilhões de dólares, só para reparar estradas. Nos outros países constroem-se estradas e elas duram por 50, 100 anos, 150 anos. Agora, a nossa não. A nossa nem sequer 20 anos durou. E são estradas feitas pelo governo do MPLA. Então, o presidente, indiretamente, está a passar um certificado de incompetência ao próprio governo na qual ele pertence e sempre pertenceu, que está a fazer agora aqui obras de reparo das estradas. As estradas merecem ser alvos de trabalhos de manutenção, que é tapar alguns buracos, montar portagens, as pernas e etc. Mas conforme está aqui, 2 bilhões para reparar, quer dizer que nós estamos diante de uma política de reação, né? Que o governo está a arranjar coisas que se estragaram. Portanto, no ramo faz esse reparo nisso. O presidente também faz uma pontuação, dizer que vai cortar ainda mais os subsídios dos combustíveis. E, em outras palavras, está a dizer que vai aumentar o preço dos combustíveis. E aumentando quer dizer que os angolanos devem aguardar por dias piores, porque subindo o preço do combustível, os preços dos outros produtos vão subir também em forma de cadeia. Portanto, era necessário o presidente trabalhar mais e também passar a prestar contas apenas daquilo que fez durante o ano. Quando vai buscar coisas de 2015, 2018, 2020, aquilo no fundo quer dizer que não fez nada em 2022 para 2023 e está aqui, como dizem os portugueses, encher chouriço, né? Que é pôr entulho onde há aqui vazio. E é aquilo que o primeiro-ministro Churchill já dizia, que um discurso longo deve ser, ele deve ser longo o suficiente para tapar, é como uma saia de uma mulher, tem que ser longo o suficiente para tapar, né, as partes que a pessoa quer esconder e também, às vezes, curto para chamar a atenção. E o presidente aqui fez um discurso longo. Quer dizer que, sendo longo, indo nesta frase de Churchill, um discurso longo para tapar as partes íntimas ou as pernas da mulher. Ok. Então a situação do senhor presidente cada vez pior, né? Depois de tudo isso, cada vez pior. É pior, depois no fim ele fez um apelo dizendo que ninguém deveria fazer uma réplica ao seu discurso. Há uma cultura em Angola que quando o presidente faz o discurso do Estado da Nação, os partidos da oposição depois fazem uma réplica.
E o presidente diz que esse é um dever a perna deles. De facto, é um dever dele único, que é discursar diante do Parlamento. Os outros respondem nos termos da lei, que têm esse direito, mas não é no Parlamento. Logo, aquilo não é discurso de Estado da Nação. Para ser discurso de Estado da Nação, precisa de dois requisitos, que é discursar diante do Parlamento e estar nas vestes de Presidente da República. Os líderes da oposição que fazem a réplica não fazem no Parlamento, não são presidentes da República. Eles fazem a sua réplica normal nas sedes dos seus partidos, até porque o próprio governo faz também análises sobre o estado da nação, em que os analistas também rebatem o conteúdo do documento. Não difere muito daquilo que fazem os partidos também da oposição. Portanto, o presidente angolano não foi feliz a fazer estas declarações intimidatórias, né? Sim. Ele tem que ser democrata. Ele estava num fórum na Casa das Leis que promove a democracia. Não pode chegar ali, intimidar e não querer concorrência, não querer que alguém depois faça análise e reparos políticos de incongruências no seu discurso. Antes de eu passar a palavra para o André, eu só queria perguntar ao senhor se soube dessa informação. Eu ouvi dizer que antes da senhora Carolina fazer o que fez no sábado, ela foi chamada a conversar com o senhor presidente antes de tal coisa que ela fez? Correto. No dia da votação, a Carolina Cerqueira, o Parlamento já tinha na sala algumas urnas. Se tinha urnas, era para votar. A senhora ausenta-se, junto com o líder da bancada parlamentar do MPLA, é vista no Palácio Presidencial. Isto que, quando regressa, a reunião é atrasada, sofre um atraso de 40 minutos. Isto implica dizer que a senhora, se foi para o Palácio Presidencial, é para algum acerto para a agenda do dia. Quando ela chega, muda de posição, opta por violar a Constituição e o regimento interno da Assembleia, promovendo ali uma eleição de dedo no ar, manda retirar as urnas, impede que aquele ato fosse transmitido pela televisão. Quer dizer que ela não queria transparência, não queria que o povo visse os atropelos que iriam ser cometidos ali. E ao fazê-lo, ela revelou que aquela não era vontade dela. Alguém a impôs. E se foi imposta a fazer isso, provavelmente é do local onde ela saiu, onde havia sido convocada. Agora, isto viola os princípios de separação de poderes. O poder executivo é um, do presidente, o legislativo é outro, que dirige a senhora Carolina Cerqueira, e tem o judicial. Estes três poderes devem funcionar de forma independente. Agora, quando Carolina Cerqueira aceita sair do seu habitat e para ir receber orientações superiores, isto mostra que a senhora desprestigiou a instituição Parlamento de Angola. Foi um ato de... foi um precedente totalmente negativo. Ok. André. Sim, Sr. José Gama, tendo em conta que temos três instituições e que todas elas são independentes, como acabou de dizer, a presidência, tanto o parlamento e o judicial. A minha pergunta é de saber, as violações da Constituição do parte do presidente se resolvem através, ou se pune através do impeachment, como que está em curso contra o presidente João Lourenço. E no caso do presidente do parlamento, essas violações, por exemplo, que estão a acontecer, se o tribunal certificar que realmente houve violação, qual é a punição que pode vir, segundo a Constituição de Angola, contra ela? Bom, a lei, a Constituição de Angola determina 2 cenários para a destituição do presidente. O primeiro é a abertura de um processo penal, de um processo crime, que depois é remetido ao Tribunal Supremo.
em que ele é responsabilizado por crimes cometidos. O segundo é um processo político. O processo político, o processo de, a destituição ocorre por via do Parlamento e depois vai para o Tribunal Constitucional para se verificar se cumpriu com os requisitos de um terço no início inicial, na fase inicial, e os 2/3 de votação final. A UNITA foi pela segunda via, porque a primeira via criminal, o presidente depois tem direito, não pode ser responsabilizado por crimes cometidos, segundo a Constituição, só pode ser ouvido depois de 5 anos fora do poder, e é muito longo, no fundo é uma blindagem. Então a UNITA foi pela segunda opção, que é um processo político. Nesse processo político não precisa-se de provar muita coisa, é só ir ao debate e retirarem a confiança política. O presidente jurou promover um Estado de Direito democrático em Angola. O que é que ele fez? Ele subverteu as instituições, promoveu um Estado autocrático, com as instituições, todas elas sequestradas, os tribunais a receberem ordens superiores, isto está à vista de todos, a comunicação social a sair apenas em defesa do partido do presidente. Então, tem aqui as provas suficientes para que o presidente, ou melhor, diante da Casa das Leis, pudesse enfrentar o processo de destituição. Agora, depois iria só ao Parlamento para verificar se cumpriu-se com as formalidades. O Parlamento não faz julgamento, ou melhor, queria dizer o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, nesse caso, não faz julgamento. É mesmo um processo político. Ele apenas valida a destituição. É por esta via e opção que a UNITA escolheu. O presidente sairia, votava-se pela sua saída e ele se reformava politicamente, não podia mais regressar ao poder. Pelo menos a Constituição iria lhe retirar este dever, porque aqui é um cenário de falta de confiança. Agora, a UNITA teve, como é a primeira vez isso acontecer, procurou trazer muitas provas, um documento com cerca de 89 ou 80 páginas, cerca de 222 despachos foram apresentados mostrando que o presidente terá violado e dando concursos, contratos para algumas empresas, trouxe casos de corrupção envolvendo o presidente, negócios que deu ao irmão, a nomeação de uma das filhas, e também a forma como ele interfere na vida do Parlamento. Foi isso que aconteceu. E no caso da presidente do Parlamento, essas violações, o que é que a Constituição prevê? A Constituição de Angola é omissa. Ela só sai se quiser sair, ou se o partido dela convidar-lhe a sair. Então não há um cenário de como se pode ser destituída por via de uma votação, porque o MPLA tem a maioria parlamentar e é o único que pode atirar. E, portanto, a Constituição não prevê cenário para a saída da senhora. Agora, o que ela perde fica com a reputação em causa, né? Passa a ser vista como alguém que viola as leis, que alguém que não tem certa postura porque se deixa influenciar e receber ordens superiores. Alguém que não valorizou a própria instituição. Lá no início, o senhor falou que acha que ela vai se retratar. Será que ela vai se dispor a isso? Não é cultura dos angolanos, sobretudo dos dirigentes do MPLA, fazerem isso, mas vamos dar um voto de confiança à senhora. Ela é católica, ela tem filhos, tem família, precisa zelar pelo seu bom nome, e a forma de fazê-lo é a retratação. Daí que existe este elemento, né, para as pessoas se penitenciarem. Agora, se ela não quiser fazer isso, vai ficar uma líder à frente do Parlamento e a ser desrespeitada e a ter o seu nome num quadro de vandalização. Vimos aqui
aquele depoimento de alguém, ela ser destratada, ser marginalizada por essa ouvinte que está saturada pela situação. Sr. Zé Gama, outra questão que eu queria colocar, que também faz atualidade em Angola. Há cerca de 10, 11, 12 dias, houve um movimento nas Lundas, em que o protetorado, Correto? parece corresponsável do protetorado de Lundas, proclamou, ou tentou proclamar, ou proclamou, vimos o içar de bandeira num local, em Algures, na Lunda Norte. Não sei se é Lunda Norte ou Lunda Sul, mas viu-se aí onde eles disseram que não se sabe onde é que era e houve tumultos lá. Uhum. Como é que se explica essa situação de independência de Lundas? Bom, no mês de julho, este grupo que luta pela autonomia das Lundas enviou uma carta ao MPLA dizendo que iriam içar a bandeira pela sua autonomia. E o MPLA recebeu, validou a carta, mas no dia em que as pessoas foram fazer lá o tal ato, o governo reagiu com violência, prendeu as pessoas, aquilo foi num sábado, depois produziu um relatório, um comunicado via polícia, dizendo que fez aquilo para travar o trânsito, que era às 5 da manhã. E nós perguntamos, as Lundas, aquela região, é uma região que não tem quase população, é cerca de 800 mil pessoas, não tem movimento. Numa vila sem movimento, qual trânsito é que teria logo às 5 da manhã de um sábado? Até nem é necessário estar lá para ver que esta versão que a polícia deu ou apresentou é fabricada. Nem em Luanda, às 5 da manhã, há trânsito. E Luanda é a cidade mais populosa de Angola e uma das mais movimentadas de África. Então, a versão que a polícia dá não é credível, não tem valor de credibilidade alguma. Agora, é um grupo que luta pela autonomia das Lundas, porque entendem que quando os portugueses chegaram em Angola, só em 1885, meses antes dos acordos da Conferência de Berlim, é que esta região passou a pertencer a Angola, porque os nativos, na altura, fizeram um acordo com Portugal e Portugal passou a protetorar aquela região. Tivemos a independência em 75 e a população dali entende que eles não são, de acordo com o histórico com Portugal, eles não são parte do território angolano e queriam ser independentes. E estão nessa luta, o governo chama nomes a eles, recebe as correspondências deles, troca impressões com eles, mas publicamente usa violência e os maus tratos contra este movimento. O importante é dialogar e ouvir num frente a frente o que é que estes querem. Pode ser até que é uma situação que pode ser resolvida. Provavelmente as Lundas é uma área que a população passa de sérias dificuldades e isto poderia ser resolvido bem com algumas contribuições orçamentais para tratar de... Perdemos um pouco o sinal dele aí. Sim. Tá, também já estamos no final, praticamente. Seria bom ele voltar, mas parece que o sinal dele caiu mesmo agora. Mas muito bom, né? Poder partilhar esse relato e essa observação do senhor José Gama, porque ele faz uma avaliação dentro da perspectiva dos dias que estamos vivendo em Angola e da situação política que não está nada fácil aí para o MPLA. E a UNITA tem muito o que fazer daqui para frente. Com certeza. Nós vamos voltar a ter o Sr. José Gama, possivelmente nas próximas oportunidades, para podermos falar dessa situação. Eu acho que ele aqui
Vamos mesmo aqui e entrar. César Gama, já está de regresso? Está aí? Já Opa. de regresso. Ok. Eu falava aqui para o André que sua contribuição foi muito importante, porque traz luz para todos nós diante desse momento vivido, desses últimos dias, e gostaríamos de tê-lo novamente aqui para esclarecer as situações futuras que virão aí. Sobretudo, falar-nos dessa situação com mais detalhes das Lundas e por que não também de Cabinda. De Cabinda. Não há problema. Mas podemos sim debater, analisar com muito interesse. Nas Lundas prenderam centenas de pessoas, umas já foram colocadas em liberdade. Há relatos de que ontem voltaram a prender mais algumas pessoas, e o importante para nós é que o governo não maltrate, não prenda, porque eles depois são acusados de golpe de Estado, são acusados de atentarem contra a segurança, são atentados de insultos ou ultraje à figura do presidente. Quer dizer, o governo depois fabrica acusações contra esses ativistas. Isso acontece não só nas Lundas, como também tem acontecido com os nossos irmãos em Cabinda. Certo. E a próxima oportunidade vamos falar desses dois territórios, que na realidade eles têm razão. Se formos à história, estamos a encontrar isso na história, toda a gente consegue ver. Tem documentos assinados e protetorados com Portugal, e essa situação é necessário que se converse, é necessário que se senta com as pessoas, um diálogo aberto para poder resolver essas situações, porque ele tem bases históricas e que eles defendem, que certamente que se não se conversar, Angola nunca poderá ultrapassar essas dificuldades, que agora Cabinda, nesse caso, está sendo considerado como uma das províncias, ou melhor, uma das colônias de Portugal, que foi anexada às pressas nos acordos de Alvora a Angola, e quando se diz anexa, significa que antes desse acordo não fazia parte de Angola. Portanto, são essas questões que agora estão a vir à tona, e que começa a considerar que Cabinda realmente é uma colônia mesmo que deve ser descolonizada. Mas tudo isso tem a ver da forma como Angola concebe a situação, como Angola consegue gerir a situação, porque são batatas quentes que ele tem, e que se não conseguir gerir, acabará por perder esses territórios, porque na realidade começa a notar que mesmo aqueles que deveriam se sentir tanto na pele como angolanos, mas a situação que Angola vive, e sobretudo, o regime que está aí, que não consegue lidar com as situações, os problemas, acaba por criar um radicalismo nesses territórios, que agora acham que a única solução é sair dessa confusão do regime angolano. Correto. Concordo plenamente, tem de haver diálogo, são questões sensíveis, embora que hoje tudo tornou-se Angola, e há o artigo 6º da Constituição angolana que diz que ela é inseparável, una e indivisível, mas o importante é haver diálogo e o governo, pelo menos, ouvir. Em Cabinda, sobretudo, temos uma guerrilha a operar nas matas de Mayombe, tem bastião, tem populares consigo, tem um braço armado, essa guerrilha, tem um braço político. Ter refugiados no estrangeiro. Exatamente, está a produzir refugiados, porque há pessoas em Cabinda que são perseguidas por se identificarem com a causa da independência, e estas pessoas, para salvaguardar a vida, são obrigadas a deixar o território nacional. Ainda hoje, antes de entrar para o programa, há alguém de Cabinda que está em Luanda, ligou-me, que foi ontem ameaçado com arma de fogo, quase que deram-lhe um tiro, e a pessoa, a polícia não dá nenhum esclarecimento, e a pessoa entende que saindo do país é a melhor forma também de estar com a vida salva. E a pessoa acha que, por ser ativista e ser de Cabinda, e embora esteja em Luanda, a pessoa relaciona esta perseguição que teve e vai tendo
né, com as suas lutas em prol do enclave. Com certeza. Senhor Zé Gama, muito obrigado. Foi muito bom sua Obrigado. participação. Esperamos contar com Vossa Senhoria outra vez aqui para Vamos, sim, debatermos senhor. esses assuntos, tá certo? Vamos, Muito sim, grato. senhor. Obrigado, obrigado. André, muito obrigado por toda a contribuição. Obrigado, Zé Gama. Obrigado, Ailton. Obrigado. Vamos aqui para a próxima. Obrigado para todos os telespectadores também que nos acompanharam. E voltamos a ter os seus Zé Gama as outras oportunidades. Correto, em breve, correto. Obrigado. E em breve voltaremos com mais um encontro para falarmos de assuntos que são de interesse do povo angolano, do povo de Cabinda, do povo que necessita de voz. Até breve.